Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje a gente vai encerrar a parte de funções inorgânicas estudando a última, que são os óxidos. Lembre-se que a gente estuda quatro, né? Primeiro ácidos, depois bases, sais e agora óxidos. Então, qual que é a definição de um óxido? Veja, são compostos binários, isto é, formado por dois elementos químicos onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, percebam que para eu definir um óxido, eu tenho três critérios. Primeiro, tem que ser um composto binário, dois elementos químicos, tudo bem? Segundo, um desses elementos químicos necessariamente é o oxigênio, então ele tem que estar presente nesse óxido. E por último, o oxigênio deve ser necessariamente o mais eletronegativo. Tudo bem com relação aos critérios? Agora vejam o seguinte, como que eu consigo definir a eletronegatividade do oxigênio em relação aos outros ametais? Então eu coloquei aqui para vocês a escala, né, dos elementos ametálicos. Eu tenho flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ah, professor, mas como que eu vou lembrar essa ordem de eletronegatividade? Bom, a gente diz uma frase que ajuda a lembrar. Então como que ficaria? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tudo bem? Quem que é o menos eletronegativo de todos? O hidrogênio. Quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Tudo bem? Então é assim que você consegue determinar se o oxigênio é mais ou menos eletronegativo do que os outros elementos ametálicos. Tá entendido isso? Então, como que seria a fórmula geral de um óxido? Eu tenho os dois elementos químicos aqui na forma dos seus íons. Então, eu tenho o cátion E com carga X+, e eu tenho o ânion O com carga Y-. A gente vai aplicar aqui a regra do escorrega novamente. A gente vai formar um composto eletricamente neutro. E como que a gente faz isso? A carga do cátion X+, ela vai escorregar e vai virar o índice do oxigênio aqui. E a carga Y- do oxigênio vai escorregar e vai virar o índice do elemento genérico E. Tudo bem? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Um óxido de sódio, o óxido do elemento cálcio, o óxido do alumínio e o óxido do hidrogênio. Tudo bem? Perceberam? Para fazer a fórmula, é só aplicar essa regra de tombar as cargas. A carga tomba e vira o índice do outro elemento químico. Tudo bem? A gente já viu isso em compostos iônicos. Bom, pessoal, quando a gente estava definindo o que é um óxido, eu falei para vocês de três critérios. O primeiro é que o óxido ele é um composto binário formado por dois elementos químicos diferentes. O segundo critério é que um desses elementos químicos necessariamente é o oxigênio. E o último critério dizia que o oxigênio deve ser o mais eletronegativo no óxido. Tudo bem? Só que percebam aqui as duas exceções. Se esse elemento E for um elemento da tabela periódica mais eletronegativo do que o oxigênio, então a gente não vai classificar como um óxido. E quando a gente estava ali fazendo a fila de eletronegatividade dos ametais, eu falei para vocês, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem um elemento químico que é mais eletronegativo do que ele, que é o flúor. Então vejam aqui que tem dois compostos, OF2 e O2F2. Esses dois compostos, apesar deles serem binários e apesar deles terem o oxigênio na fórmula, o terceiro critério não é respeitado. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Tudo bem? Então a gente não vai falar que esses compostos são óxidos. Na verdade, a gente fala que são fluoretos de oxigênio. Tudo bem? Tá clara essa exceção? E tem mais uma. O oxigênio não forma compostos com os gases nobres, que são os elementos químicos da família 8A. Tudo bem? Então não existe óxidos de gases nobres. Tudo bem essas duas exceções? Com relação à classificação, os óxidos podem ser ditos iônicos ou covalentes. E os óxidos covalentes também podem ser ditos óxidos moleculares. São sinônimos, tudo bem? Então a gente vai estudar esses dois casos, começando pelos óxidos iônicos. Pessoal, então agora vamos definir o que é um óxido iônico. Se vocês se lembram de compostos iônicos, eu disse para vocês que eles são formados por um metal e um ametal. Então vejam, se é um óxido iônico, ele também tem que ser formado por um metal, só que nesse caso o ametal vai ser o oxigênio. Tudo bem? Tranquilo, né?
E como que a gente escreve a fórmula desses óxidos? Bom, a carga do oxigênio é -2, e ele tem um nome especial, a gente chama de ânion óxido. Vejam, se a carga do oxigênio é -2, então é só fazer a regra do escorrega. O metal aqui, eu não sei qual que é, então eu chamei de carga X+. A gente só escorrega aqui, faz a regra do tombo das cargas. O X vai virar índice do oxigênio e o 2 vai virar índice do metal. Vejam, isso daqui vale para os metais da família 1A, metais alcalinos, para os metais da família 2A, alcalinos terrosos, e na família 3A, que é o alumínio, e os metais de transição ali da família B, o meio da tabela periódica. Tudo bem? Tá claro? Bom, pessoal, nesse slide eu coloquei 4 exemplos de óxidos iônicos. Reparem que a carga do ânion óxido é sempre igual, é -2. Então, o que muda? Muda a carga do metal. Eu tenho um metal sódio com carga 1+, o do cálcio com 2+, o alumínio 3+, e o chumbo 4+. Percebam que aqui eu estou aplicando sempre a regra do escorregador, ou a regra do tombo, né? Passando as cargas, cruzando. E olha como fica o padrão da fórmula molecular. Tudo bem? Então, isso é importante, saber, né, fazer a regra do tombo para escrever corretamente a fórmula do óxido iônico. Bom, pessoal, a gente já aprendeu a reconhecer a função inorgânica óxido. E agora a gente tem que saber escrever, né, dar o seu nome. Bom, como que é a nomenclatura de óxidos? Eu vou escrever óxido D mais o nome do metal. Tudo bem? E aqui, esse primeiro caso é para os metais que apenas têm uma única carga. Tudo bem? Então, se o metal tem valência 1+, eu sei que ou ele é da família 1A ou é a prata. Agora, se esse metal tem valência 2+, ou ele faz parte da família dos metais alcalinos terrosos, ou é o metal zinco. E se ele tem valência 3+, é o alumínio. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos, então? Então, os exemplos são 3, respectivos à valência 1+, 2+, e 3+. Olha como que fica. Óxido de metal. No caso do sódio, fica óxido de sódio. No caso do cálcio, fica óxido de cálcio. E para o caso do alumínio, fica óxido de alumínio. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tem um segundo tipo de nomenclatura que a gente vai utilizar para os metais que apresentam duas ou mais cargas, né? Duas ou mais valências. Então, como que fica a nomenclatura? A gente escreve óxido D mais o nome do metal M mais a sua valência em algarismo romano. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui para o ferro, em que ele apresenta a valência 2+, e a valência 3+. Beleza? Então, vamos ver a nomenclatura primeiro para o ferro com valência 2+. Eu posso escrever como sendo óxido de ferro, entre parênteses, a sua valência 2, ou lembram-se quando eu tinha o sufixo oso e ico? O oso é quando eu tenho a menor valência, então eu posso escrever também óxido ferroso. E para o caso do ferro com maior valência, que é o ferro 3+, eu escrevo ou óxido de ferro, entre parênteses, 3, que é a valência, ou óxido férrico. Tudo bem? Eu posso escrever dessas 4 maneiras, né? Tem essas 4 possibilidades de você escrever as duas valências dos óxidos de ferro. Nós podemos classificar os óxidos iônicos com relação às suas características ácidas e básicas. Então vejam, esses óxidos eles podem ser classificados como óxidos básicos, ou seja, têm características básicas, ou nós podemos classificar como anfóteros. E a gente já vai discutir um pouco mais para frente o que significa um óxido ser anfótero. Tudo bem? Então vamos começar pelos óxidos básicos. Bom, pessoal, como que a gente consegue dizer que um óxido iônico ele tem características básicas? É um experimento bem simples de se fazer. A gente pega esse óxido, coloca em água e a gente nota que vai formar uma base de arrênios. Ou seja, lembram-se que bases de arrênios eram compostos que dissociavam liberando OH-, a hidroxila? Então vejam dois exemplos aqui. Eu tenho o óxido de sódio e o óxido de potássio, dois metais alcalinos, família 1A. Quando eu coloco eles em água, o que eu formo? Os seus respectivos hidróxidos. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Tudo bem? Então, um óxido iônico em água vai formar o quê? O seu respectivo hidróxido. Por isso que é dito que eles apresentam características básicas. Bom, pessoal, se os óxidos iônicos apresentam características básicas,
Então, eles podem reagir com os ácidos, concordam? Como se fosse uma espécie de reação de neutralização, onde um ácido neutraliza uma base formando sal e água. Mas quem vai fazer o papel da base aqui é o óxido com características básicas. Então, notem, eu tenho óxido básico mais ácido, dando sal e água. E eu coloquei aqui os exemplos do óxido de sódio e do óxido de potássio reagindo com HCl, formando dois sais, o cloreto de sódio e o cloreto de potássio, mais a água. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, pessoal, o que significa um óxido ser classificado como anfótero? Bom, significa que o comportamento dele varia de acordo com o meio em que ele se encontra. O que eu quero dizer com isso? Vejam aqui nos exemplos, eu coloquei o óxido de zinco. Quando o óxido de zinco reage com ácido, ele tem propriedades básicas, formando um sal e a água. Agora, quando esse mesmo óxido ele se encontra em um meio reacional básico, ele tem características de ácido. Perceberam? Então, se eu tenho esse óxido em ácido, ele vai se comportar como uma base. Agora, se eu tenho esse óxido em um meio básico, ele se comporta como ácido. Tudo bem? Perceberam? Ele pode se comportar tanto como um ácido ou como uma base, dependendo do meio reacional. Nós temos três tipos de óxidos anfóteros: o óxido de zinco, o óxido de alumínio e o óxido de estanho. O mais importante deles é o óxido de alumínio. É o que o vestibular mais gosta de cobrar. Tudo bem? Os óxidos iônicos apresentam três características importantes. A primeira, são mantidos por ligações iônicas, por isso que são compostos iônicos. Segundo, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição são elevadas, que também é uma característica de compostos iônicos que a gente aprendeu lá nas ligações iônicas. E por último, nas condições ambientes, eles são sólidos. Se vocês voltarem nas equações químicas que eu coloquei para vocês, olhem o estado físico, quando eu coloquei óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de zinco, vocês vão ver que entre parênteses tem um S, que é o sólido. Tudo bem? Então, novamente, quais são as características importantes dos óxidos iônicos? Primeiro, são mantidos por ligações iônicas. Segundo, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. E por último, nas condições ambientais, eles são sólidos. Beleza? Pessoal, esse e os próximos dois slides eu coloquei só para vocês terem uma ideia das aplicações dos principais óxidos iônicos, tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar nos óxidos covalentes. De novo, como é um óxido, então ele é um composto binário, só que agora ele é formado por um ametal e o oxigênio. E qual pode ser os ametais? Então, por exemplo, nós temos carbono, silício, nitrogênio, fósforo, enxofre, bromo, cloro e iodo. Só a única exceção é o flúor da família 7A, que apesar de ser um ametal, não forma um óxido. Por quê? Se vocês lembrarem dos nossos critérios, vocês viram que o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Como o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, e como eu sei disso? Pelaquela nossa fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bom, como o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, então os compostos formados pelo flúor e o oxigênio, o OF2 e O2F2, eles não são óxidos, e sim fluoretos de oxigênio. Tudo bem? Bom, aqui não existe uma fórmula para a gente determinar o óxido. Por quê? Ó, por exemplo, o carbono. O carbono forma dois óxidos, né? Ele forma o monóxido de carbono, CO, e o dióxido de carbono, CO2. Então, muitos elementos ametálicos, eles formam dois compostos, né? Dois óxidos. Então, não existe uma fórmula geral, tudo bem? Aí é com o tempo mesmo, é fazendo exercício, vendo exaustivamente esses compostos, e aí você acaba lembrando. Tudo bem? Tá claro? Com relação à nomenclatura dos óxidos covalentes, vocês vão notar que há uma pequena diferença em relação à nomenclatura dos óxidos iônicos. E qual que é essa diferença? É que para os óxidos covalentes a gente usa prefixo. E esse prefixo ele é utilizado para indicar a quantidade de átomos do ametal e do oxigênio. E quais são esses prefixos? Mono, di, tri, tetra e penta, que significa 1, 2, 3, 4 e 5.
Então, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro como que a gente aplica essa nomenclatura nos óxidos covalentes. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui 5 exemplos, utilizando óxidos de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e óxido de fósforo, tudo bem? Vamos começar pelo CO. Notem que eu tenho um átomo de carbono para um átomo de oxigênio, ou seja, os dois vão utilizar o prefixo mono. Então, ficará monóxido de monocarbono. Entretanto, monóxido de monocarbono não é uma nomenclatura usual. Dificilmente vocês vão ver um exercício utilizando essa nomenclatura. O que vocês verão é monóxido de carbono, tudo bem? Que também está correta. Então, eu vou utilizar monóxido de carbono porque é o que a gente usa no dia a dia, a gente fala e escreve, beleza? Bom, com relação ao CO2, notem, eu tenho um carbono e tenho 2 oxigênios. Então, o prefixo do oxigênio será di e o do carbono será mono. Mas, novamente, não será dióxido de monocarbono, e sim dióxido de carbono, que é o que usualmente a gente fala e escreve, tudo bem? E é o que eu também vou utilizar nas minhas aulas. Seguindo, nós temos o SO3, então eu tenho 3 átomos de enxofre para um átomo... Opa, 3 átomos de oxigênio para um átomo de enxofre. Então, eu vou utilizar o prefixo tri para o oxigênio e vou usar o prefixo mono para o enxofre. Então, ficará trióxido de monoenxofre. Novamente, a gente não fala trióxido de monoenxofre, não está incorreto. Entretanto, a gente fala trióxido de enxofre, que é o comum. Vocês verão que trióxido de enxofre aparece bastante quando a gente está falando ali de fenômenos de poluição ambiental. Por exemplo, chuva ácida. O SO3 na atmosfera vai reagir ali com água, formando ácido sulfúrico. É o que acentua, por exemplo, o fenômeno de chuva ácida. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos o óxido de nitrogênio, que é o N2O4. Percebam que o nitrogênio eu tenho 2, então eu vou usar o prefixo di, e eu tenho o oxigênio 4 átomos, então eu vou usar o prefixo tetra. Então ficará tetróxido de dinitrogênio. Nesse caso, eu preciso usar os dois prefixos. Tudo bem? Tá claro, né? Não é difícil. Por último, eu tenho P2O5, eu tenho 2 átomos de fósforo para 5 átomos de oxigênio. Então, para o fósforo, eu vou usar o prefixo di, e para o oxigênio, eu vou usar o prefixo penta. Então, ficará pentóxido de difósforo. Tudo bem? Pentóxido de difósforo. Ok? Tranquilo? Se vocês se lembram, os óxidos iônicos eles eram caracterizados como básicos porque em água formavam bases de arrênios. Já os óxidos covalentes, eles são caracterizados por serem ácidos porque quando colocados em água, formam ácidos de arrênio, tudo bem? Então vejam que a característica dos óxidos covalentes é ácida. Olha os exemplos, eu coloquei aqui CO2 e SO3. Então, dióxido de carbono em água forma o ácido carbônico. O trióxido de enxofre em água forma o ácido sulfúrico. Tudo bem? Tá claro? Então lembrem-se, óxidos iônicos em água formam bases de arrênios. Óxidos covalentes em água formam óxidos ácidos ou ácidos de arrênio. Tudo bem? Uma vez que esses óxidos covalentes apresentam características ácidas, então eles podem reagir com bases, formando sal e água. Olha os exemplos, eu coloquei aqui dióxido de carbono reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base, vai formar o sal, que é o carbonato de sódio, mais água. O segundo exemplo é o trióxido de enxofre reagindo com o hidróxido de potássio, uma base, formando o sulfato de potássio, mais água. Perceberam? Tranquilo, né? Nós temos também o que a gente chama de óxido neutro. O que significa um óxido ser neutro? Significa que ele não reage nem com água, nem com base e nem com ácido. Por isso que eles são neutros. Eles não reagem com nenhum desses três, tudo bem? Nós precisamos saber os 3 exemplos, que é o monóxido de carbono, CO, o monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico, né, que é um outro nome para ele, e o N2O, que é um monóxido de dinitrogênio ou óxido nitroso. Tudo bem? Então lembrem-se que os óxidos covalentes, a maioria tem características ácidas, mas nós temos 3 óxidos, o CO, o NO e o N2O, que são óxidos neutros, ou seja, não reagem com água, nem ácidos ou bases de arrênios.
relação às características gerais dos óxidos covalentes, a gente percebe que, primeiro, eles são mantidos através de ligações do tipo covalente, a temperatura de fusão e ebulição desses óxidos são mais baixas em relação aos óxidos iônicos e, por último, nas condições ambientais, eles estão no estado físico gasoso. Se vocês separaram ali nas nossas reações químicas, o dióxido de carbono, CO2, e o trióxido de enxofre, SO3, tem um G entre parênteses, ou seja, são gasosos nas condições ambientes. Nesse slide, eu trago algumas informações relevantes de três óxidos, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o dióxido de silício. Tudo bem? Por último, pessoal, falta a gente discutir uma função inorgânica chamada de peróxido. Então, o que são os peróxidos? São compostos que apresentam um ânion, aí reparem nesse ânion, oxigênio ligado a outro oxigênio com carga 2-. Então, significa que a carga de cada oxigênio é -1, tudo bem? E como que a gente representa esse ânion? O2 com carga -2. Cuidado, porque quando a gente está falando de um óxido, qual que é a carga de cada oxigênio? É -2. Então, cada oxigênio em óxidos é -2. Aqui, a carga de cada oxigênio é -1. Então, tem uma diferença nas cargas. Se a carga do oxigênio é -1, eu digo que é um peróxido. Se a carga do oxigênio é -2, eu digo que ele é um óxido, podendo ser ali um óxido iônico ou um óxido covalente. Tudo bem? Quais são os compostos que formam ali os peróxidos? Bom, metais das famílias 1A e 2A, né? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, mais ali a prata, o hidrogênio e o zinco. E como que a gente dá a nomenclatura de um peróxido? É bem simples, pessoal. É só escrever peróxido de e o nome do elemento que acompanha o oxigênio. E, professor, como que eu sei que é um peróxido e não um óxido? Como eu disse anteriormente, a gente tem que ver a carga do oxigênio. Reparem que a carga de cada oxigênio é -1. Então, eu sei que é um peróxido e não um óxido. Cuidado, porque a diferenciação entre peróxido e óxido gera muita dúvida nos alunos, tudo bem? Mas, novamente, se a carga de cada oxigênio é -1, eu estou falando de um peróxido. Se a carga do oxigênio é -2, né, ali do ânion, então eu sei que é um óxido. Tudo bem? Cuidado com isso. Vejam então aqui que eu tenho três óxidos. O óxido de enxofre, de zinco, de bário e de potássio. Então vai ficar peróxido de zinco, peróxido de bário e peróxido de potássio. Tudo bem? Os peróxidos, eles são caracterizados como compostos iônicos e só apresenta uma exceção, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Só o peróxido de hidrogênio ele é classificado como um peróxido covalente ou molecular. Então, ficou na dúvida, peróxido é sempre um composto iônico, à exceção do peróxido de hidrogênio, H2O2. Gente, o peróxido de hidrogênio também apresenta uma outra exceção. Ele é o único que, em condições ambientais, ele é um líquido. Tudo bem? Todos os demais são sólidos. E olha que interessante, o peróxido de hidrogênio é o que a gente conhece como água oxigenada, utilizado por muitas meninas para descolorir o pelo, né, os pelos do braço ou do buço. Olha que legal, o peróxido de hidrogênio ele é instável e se decompõe em oxigênio, né, gás oxigênio e água. Os peróxidos, pessoal, eles apresentam características básicas. E por quê? Porque quando a gente coloca um peróxido em água, ele produz a sua respectiva base mais água oxigenada. Então, veja, ó, o peróxido de estrôncio em água produz o hidróxido de estrôncio mais peróxido de hidrogênio. Quando eu tenho aqui o peróxido de prata reagindo com água, ele vai formar o seu respectivo hidróxido mais peróxido de hidrogênio. Tudo bem?